Eu nunca vou esquecer o silêncio. Não foi o choro, não foi o grito. Foi o silêncio absoluto que me fez largar tudo e correr para a cozinha. A pequena Sofia, de apenas 1 ano e 3 meses, estava roxa. Completamente roxa. Os olhinhos arregalados, as mãozinhas agarrando a cadeirinha, e nenhum som saindo daquela boquinha. Nada. E eu tinha exatamente 15 segundos para salvar a vida daquela criança antes que fosse tarde demais. 15 segundos que pareceram uma eternidade, mas que ao mesmo tempo passaram como um relâmpago. Aquele dia mudou tudo. Mudou a forma como aquela família via segurança dentro de casa. Mudou a forma como a dona Beatriz enxergava as próprias escolhas. E principalmente, mudou para sempre a minha certeza de que estar preparada não é exagero. É a diferença entre a vida e a morte. Tudo começou numa terça-feira comum. Eu tinha chegado na casa dos Mendes às 7 da manhã, como sempre. A dona Beatriz estava naquela correria de sempre, tentando dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo. O Eduardo, de 4 anos, precisava estar pronto para a escolinha às 8. A Sofia tinha acabado de acordar e chorava pedindo mamadeira. O Dr. Carlos já tinha saído para o trabalho às 6, como de costume. E a dona Beatriz ali, no meio daquele furacão, tentando ser mãe perfeita, esposa perfeita, dona de casa perfeita. Eu via aquilo todos os dias. O cansaço no rosto dela. As olheiras que a maquiagem já não conseguia mais esconder. A forma como ela suspirava fundo antes de pegar a Sofia no colo, como se precisasse juntar forças para mais um dia. Ela tinha essa mania de querer fazer tudo sozinha. Dizia que era obrigação dela, que afinal era mãe, que tinha que dar conta. Eu tentava ajudar, mas ela sempre insistia que estava tudo bem, que conseguia. Mas eu sabia que não estava bem. Ninguém consegue cuidar de 2 filhos pequenos, manter uma casa enorme impecável, preparar todas as refeições, fazer as compras, levar e buscar na escola, dar banho, colocar para dormir, acordar de madrugada quando chora, e ainda assim ter tempo para respirar. É impossível. Mas as mulheres hoje em dia se cobram tanto. Acham que precisam ser super-heroínas. E a dona Beatriz era exatamente assim. Naquela manhã específica ela estava particularmente estressada porque a mãe dela ia almoçar lá. A sogra, na verdade. A mãe do Dr. Carlos. E vocês sabem como é sogra, né? Sempre com aquele olhar crítico, sempre encontrando algo para comentar. A casa nunca está limpa o suficiente. A comida nunca está temperada do jeito certo. As crianças nunca estão comportadas como deveriam. Então a dona Beatriz estava naquela ansiedade toda, querendo que tudo saísse perfeito. Eu ofereci ajuda com o almoço, mas ela disse que queria fazer tudo sozinha para mostrar para a sogra que dava conta. Eu só balancei a cabeça e fui cuidar da limpeza. Foi quando eu estava organizando a despensa que percebi algo importante. Sabe aqueles potinhos de comida pronta para bebê que a dona Beatriz comprava? Estavam todos vencidos. Todos. Ela tinha o costume de comprar em grande quantidade quando estava em promoção, mas aí esquecia de verificar a validade. Eram pelo menos 15 potinhos ali, todos vencidos há mais de um mês. Eu já tinha visto isso acontecer antes. A correria do dia a dia faz a gente perder o controle dessas coisas. Você compra, guarda, e quando vai ver, está tudo estragado. É dinheiro jogado fora e ainda coloca a saúde das crianças em risco. Foi aí que eu lembrei de uma coisa que tinha comprado faz pouco tempo e que tinha ajudado muito a minha irmã. Ela também tem 2 filhos pequenos e vivia perdendo comida vencida. Até que descobriu uns potes herméticos com datador automático. Você fecha o pote e gira uma rodinha na tampa colocando a data. Aí toda vez que abre a geladeira, você vê claramente quando cada coisa foi guardada e quando precisa ser consumida. Parece bobagem, mas isso mudou completamente a rotina da minha irmã. Ela parou de desperdiçar comida, parou de correr risco de dar algo estragado para as crianças, e principalmente, economizou muito dinheiro no final do mês. Eu comentei com a dona Beatriz sobre os potes vencidos e sugere esses organizadores. Ela até se interessou, mas disse que ia deixar para comprar depois, que naquele momento tinha muita coisa na cabeça. Eu entendi. Quando você está sobrecarregada, até as soluções simples parecem mais uma tarefa na lista interminável. Mas eu deixei anotado na geladeira o nome do produto caso ela quisesse pesquisar depois. Deixei também o link nos comentários fixados desse vídeo para quem se interessar, porque realmente faz diferença no dia a dia de quem tem criança pequena em casa. Voltando para aquela manhã. A dona Beatriz estava na cozinha preparando o almoço. Tinha decidido fazer um filé ao molho madeira com batata salté e uma salada. Sobremesa seria pudim de leite, a receita da avó do Dr. Carlos, que a sogra adorava.
Enquanto isso, eu fiquei responsável por ficar de olho nas crianças. O Eduardo estava assistindo desenho na sala e a Sofia brincava no tapete de atividades com aqueles brinquedos de encaixar. Eu tinha acabado de passar um café fresco e estava arrumando a mesa da sala de jantar quando ouvi a dona Beatriz me chamar. Ela estava com a Sofia no colo, tentando dar a mamadeira da manhã, mas a bebê estava manhosa, não queria tomar. Ela pediu se eu podia tentar porque precisava voltar para a cozinha urgentemente. O molho estava no ponto de queimar. Peguei a Sofia no colo e consegui fazer ela tomar pelo menos metade da mamadeira. Troquei a fralda, coloquei uma roupinha limpa nela, e deixei brincando de novo no tapete enquanto ia ajudar a dona Beatriz. A cozinha estava um caos. Panelas por todo lado, pia cheia de louça, chão sujo de restos de ingredientes. A dona Beatriz estava visivelmente nervosa. Já passava das 10h30 e ela ainda tinha que terminar a comida, arrumar a cozinha, tomar banho, se arrumar as crianças. A sogra chegaria ao meio-dia. Eu ofereci ajuda de novo e dessa vez ela aceitou. Comecei a lavar a louça enquanto ela terminava de preparar o pudim. Foi quando aconteceu a primeira coisa estranha. A dona Beatriz pegou o termômetro culinário para verificar se o pudim estava no ponto certo para ir ao forno. Só que o termômetro que ela tinha era daqueles baratos, sabe? Tinha comprado numa loja de R$ 15. E ele mostrava uma temperatura completamente errada. Ela media a água fervendo e o termômetro marcava 60 graus. Impossível! A água ferve a 100 graus. Ela ficou sem saber se confiava no termômetro ou na própria intuição. Eu tinha passado por isso também. Termômetro barato é um perigo, especialmente quando você está cozinhando para criança pequena. Comida mal cozida pode causar intoxicação alimentar séria. Eu tinha aprendido isso da pior forma quando trabalhei numa outra casa anos atrás. A patroa usava um termômetro vagabundo para medir a temperatura da comida do bebê e uma vez serviu uma papinha que estava fria no meio. O bebê passou 3 dias com diarreia e vômito. Foi horrível. Desde então eu sempre carrego comigo um termômetro culinário digital de boa qualidade. Não é caro, custa menos de R$ 50, mas é preciso. Você consegue medir tanto a temperatura de líquidos quanto de alimentos sólidos. Tem uma sonda que você enfia na comida e em 3 segundos ele te dá a temperatura exata. Eu uso para tudo. Para saber se o leite da mamadeira está na temperatura ideal, para verificar se a carne está bem passada, para ter certeza de que a comida reaquecida está quente o suficiente. É daquelas coisas que parecem supérfluas até você precisar e perceber que vale cada centavo. Mostrei para a dona Beatriz como funcionava. Ela ficou impressionada com a precisão. Medimos o pudim dela e vimos que estava perfeito para ir ao forno. Ela até comentou que ia comprar um igual. Eu disse que mandaria o link para ela, e também vou deixar na descrição do vídeo caso alguém aqui também se interesse. É sério, gente. Quando você tem criança em casa, ter certeza da temperatura da comida não é frescura. É segurança. O almoço ficou pronto pouco antes do meio-dia. A mesa estava linda, a comida cheirosa, a casa impecável. A dona Beatriz conseguiu tomar banho e se arrumar rapidamente. Colocou um vestido bonito, passou um batonzinho, prendeu o cabelo. Ela queria causar boa impressão. As crianças também estavam arrumadinhas. O Eduardo com uma roupinha social que a avó tinha dado de presente. A Sofia com um vestidinho rosa cheio de babados. A sogra chegou pontualmente ao meio-dia. Dona Marta. Uma senhora elegante, bem arrumada, daquelas que você olha e sente que está sendo julgada. Ela cumprimentou a dona Beatriz com aquele beijinho social, sem muita emoção. Cumprimentou as crianças com mais carinho. E me cumprimentou com um aceno de cabeça, do tipo que deixa claro qual é o seu lugar na hierarquia daquela casa. Sentaram-se à mesa. Eu servi a entrada, uma salada caprese que a dona Beatriz tinha preparado. A dona Marta comeu em silêncio, fazendo aquela cara de quem está analisando criticamente cada detalhe. Então veio o prato principal. Eu servi o filé ao molho madeira com as batatas. A dona Marta cortou um pedacinho, levou à boca, mastigou lentamente. E então disse que estava bom, mas que o molho poderia ter um pouquinho mais de vinho. A dona Beatriz sorriu, mas eu vi o desapontamento nos olhos dela. O Eduardo comeu direitinho, sem fazer bagunça, comportado como a mãe tinha pedido. A Sofia estava na cadeirinha de alimentação ao lado da mesa. A dona Beatriz tinha preparado uma papinha de frango com legumes para ela. Frango bem desfiado, cenoura, batata, abobrinha, tudo amassadinho. Ela começou a dar a papinha para Sofia com aquelas colherinhas de silicone próprias para bebê.
A Sofia comia bem. Era uma criança saudável, boa de garfo. Mas naquele dia ela estava particularmente com fome porque tinha tomado pouca mamadeira pela manhã. Então estava comendo rápido, abrindo a boca para a próxima colherada antes mesmo de terminar de engolir a anterior. Eu estava na cozinha buscando mais água quando ouvi a dona Beatriz conversando com a sogra sobre a rotina das crianças. Ela explicava como era difícil conciliar tudo, como se sentia cansada. E a dona Marta, com aquele tom de quem sabe tudo, disse que no tempo dela as mulheres davam conta de casa, filhos e ainda trabalhavam fora sem reclamar, que era questão de organização. Eu vi a dona Beatriz engolir seco. Vi ela apertar o guardanapo no colo. Mas ela não respondeu. Só concordou com a cabeça e continuou dando comida para Sofia. Só que agora estava distraída, pensando na crítica que tinha acabado de ouvir. E foi nesse momento de distração que aconteceu. A dona Beatriz colocou uma colherada grande demais na boca da Sofia. A bebê ainda tinha comida na boca, mas abriu assim mesmo porque estava com fome. E a mãe, sem perceber, enfiou aquela colher cheia. A Sofia tentou engolir, mas era comida demais. E no meio da papinha tinha um pedaço de frango. Um pedaço maior do que deveria ter. A dona Beatriz tinha desfiado o frango, mas esse pedaço específico tinha ficado um pouco mais grosso, mais fibroso. Se inscrevam no canal e ativem o sininho porque o que vem agora vocês não vão acreditar que aconteceu naquela cozinha. O que eu vi me fez perceber que nenhuma mãe, por mais cuidadosa que seja, está preparada para tudo. E o que eu fiz nos próximos segundos foi algo que literalmente salvou a vida daquela criança. A Sofia engasgou. Mas não foi aquele engasgo normal de bebê que come rápido e tosse um pouquinho. Foi diferente. Ela não tossia. Não fazia barulho nenhum. Só abriu a boca, arregalou os olhos e ficou quieta. Quieta demais. E começou a ficar roxa. A cor mudou na frente dos meus olhos. Do rosinha saudável para um roxo acinzentado em questão de segundos. A dona Beatriz demorou uns 3 segundos para perceber. Ela estava olhando para a sogra, ainda pensando na crítica. Mas quando olhou para Sofia e viu a cor da filha, ela congelou. Literalmente congelou. Ficou paralisada de pânico. A dona Marta também percebeu e levantou da cadeira, mas claramente não sabia o que fazer. O Eduardo começou a chorar, assustado com a movimentação repentina. Eu estava voltando da cozinha com a jarra de água quando vi a cena. Meu coração disparou. Minha primeira reação foi largar a jarra na mesa e correr até a cadeirinha. Eu já sabia o que era. Obstrução total das vias aéreas. A criança não conseguia respirar. Nem entrava nem saía ar. Ela estava literalmente se afogando naquele pedaço de frango. A dona Beatriz estava em pânico gritando o nome da filha. A dona Marta gritava para ligar para o SAMU. Mas eu sabia que não tinha tempo. O cérebro de um bebê começa a sofrer danos por falta de oxigênio em menos de 4 minutos. E uma ambulância demoraria no mínimo 15 minutos para chegar. Não dava tempo. Eu tinha que resolver ali. Naquele momento. Ou a Sofia ia morrer na minha frente. Eu tirei a Sofia da cadeirinha num movimento rápido. Ela estava mole, os bracinhos caídos, os olhos começando a revirar. Virei ela de bruços no meu braço esquerdo, com a cabecinha mais baixa que o corpinho. Segurei firme a mandíbula dela com os dedos para manter as vias aéreas o mais abertas possível. E comecei a dar palmadas firmes nas costas dela. Entre as escápulas. 5 palmadas fortes e rápidas. Nada. O pedaço de frango não saiu. A Sofia estava cada vez mais roxa. Eu virei ela de barriga para cima, apoiada no meu braço. Coloquei 2 dedos no centro do peito dela, logo abaixo da linha dos mamilos. E comecei a fazer compressões. 5 compressões rápidas. Empurrando para dentro e para cima, tentando criar pressão suficiente para deslocar o pedaço de comida. A dona Beatriz estava gritando, desesperada. A dona Marta tinha pegado o celular para ligar para emergência, mas as mãos tremiam tanto que ela não conseguia discar. O Eduardo chorava no canto da sala. E eu ali, com aquela criança roxa nos meus braços, sabendo que tinha segundos para salvar a vida dela. Virei ela de bruços de novo. Mais 5 palmadas nas costas. Nada. Virei de barriga para cima. Mais 5 compressões no peito. E foi na terceira compressão que eu senti um movimento pequeno. O corpo dela reagindo. Virei ela de bruços de novo e dei mais uma palmada, dessa vez com um pouco mais de força. E finalmente o pedaço de frango saiu. Voou para fora da boca dela e caiu no chão.
Foi o pedaço mais bonito que eu já vi na minha vida. Porque no segundo seguinte a Sofia puxou o ar. Um puxão grande, desesperado, barulhento. E começou a chorar. Um choro alto, forte, irritado. O choro mais lindo que eu já ouvi. A cor dela começou a voltar. Do roxo para o vermelho, do vermelho para o rosa. Os olhinhos lacrimejando. Os bracinhos se mexendo. Ela estava viva. Estava respirando. Estava bem. Eu sentei no chão, ainda segurando ela no colo. Minhas pernas tinham virado gelatina. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o pulso no meu ouvido. A dona Beatriz caiu de joelhos do meu lado e pegou a filha no colo, chorando desesperadamente. A dona Marta estava pálida, apoiada na mesa, também chorando. O Eduardo veio correndo e se agarrou na mãe. Ficamos ali, no chão da sala de jantar, por alguns minutos. Só respirando. Só processando o que tinha acabado de acontecer. A Sofia chorava no colo da mãe, mas era um choro saudável. Um choro de criança assustada, mas viva. Muito viva. A dona Beatriz me olhou com os olhos vermelhos de tanto chorar e disse que eu tinha salvado a vida da filha dela. Que se não fosse por mim, ela teria perdido a Sofia ali, naquele almoço, na frente da sogra, sem conseguir fazer nada. Ela disse que não sabia o que fazer. Que tinha congelado de pânico, que nunca tinha aprendido como agir numa situação dessas. E foi aí que eu percebi algo muito importante. A maioria das mães não sabe. Elas não sabem o que fazer quando o filho engasga de verdade. Sabem dar tapinha nas costas quando a criança tosse. Mas numa obstrução total, quando não sai som nenhum, quando o bebê fica roxo, elas não sabem. Porque ninguém ensina. Você sai do hospital com o bebê no colo e um monte de orientação sobre a amamentação, sobre como trocar fralda, sobre como dar banho. Mas ninguém te ensina a manobra que pode salvar a vida do seu filho. Eu só sabia porque anos atrás eu tinha feito um curso de primeiros socorros. Foi numa igreja do bairro, um curso gratuito que uma enfermeira oferecia aos sábados. Eu fui mais porque não tinha nada para fazer naquele sábado, sem muita expectativa. Mas aprendi coisas que salvaram a vida da Sofia naquele dia. Aprendi a manobra de Heimlich adaptada para bebês. Aprendi a diferença entre engasgo parcial e engasgo total. Aprendi que quando o bebê não faz som nenhum é porque o ar não está passando. E aprendi exatamente onde bater nas costas, com quanta força, quantas vezes, e onde fazer as compressões no peito. Não era difícil. Qualquer pessoa consegue aprender. Mas tem que aprender antes de precisar. Porque quando você está com o bebê roxo nos braços, não tem tempo de abrir o Google e pesquisar o que fazer. Você tem que saber na memória muscular. Tem que ser automático. Depois que todo mundo se acalmou um pouco, eu sugeri que a dona Beatriz procurasse fazer um curso desses. Ela concordou imediatamente. Disse que nunca mais queria se sentir tão impotente como tinha se sentido naquele momento. A dona Marta, que tinha ficado quieta o tempo todo, também concordou. Disse que ia fazer o curso junto com a nora. Mas além do curso, eu recomendei algo que tinha me ajudado muito a relembrar as técnicas. Existe um tipo de pôster ilustrado que você cola na parede da cozinha ou do quarto do bebê, mostrando passo a passo o que fazer em caso de engasgo, de parada respiratória, de convulsão, de queimadura. É como um guia rápido visual. Você olha e já sabe o que fazer. Não precisa ficar pensando, tentando lembrar. Está ali, ilustrado, numerado. Eu tinha um desses na minha casa e sempre que ia cuidar da minha sobrinha eu dava uma olhada, só para refrescar a memória. Parece bobagem, mas na hora do desespero, ter algo visual para consultar rapidamente pode fazer toda a diferença. Principalmente para quem não fez curso ou fez há muito tempo e não lembra direito. Se inscrevam no canal porque eu ainda vou contar para vocês o que aconteceu depois, como essa experiência mudou completamente aquela família, e principalmente, vou mostrar o item que eu sempre carrego comigo desde aquele dia e que me dá a segurança de saber que, se acontecer de novo, eu vou estar ainda mais preparada. Depois daquele susto todo, chamamos o pediatra da Sofia. Ele pediu para levar ela ao consultório para fazer uma avaliação. Queria ter certeza de que não tinha ficado nenhum resíduo de comida nas vias aéreas, que a garganta não tinha machucado com a manobra, que estava tudo bem. Eu fui junto com a dona Beatriz. O Dr. Carlos saiu do trabalho correndo e encontrou a gente lá. O pediatra examinou a Sofia de ponta a ponta. Ouviu o pulmão, olhou a garganta, mediu a saturação de oxigênio. Estava tudo normal. A Sofia tinha se recuperado completamente. Nem parecia que meia hora atrás estava roxa, sem conseguir respirar.
Ela até estava sorrindo para o médico, toda animada. O doutor explicou para os pais que o que tinha acontecido era mais comum do que as pessoas imaginam. Que engasgo é uma das principais causas de morte acidental em crianças menores de 3 anos. Que a maioria dos casos acontece durante as refeições, exatamente como tinha acontecido com a Sofia. E que a maioria poderia ser evitada se os pais soubessem a técnica correta de primeiros socorros. Ele elogiou a forma como eu tinha agido. Disse que fiz tudo certinho. Que as palmadas nas costas estavam no lugar certo, com a força certa. Que as compressões no peito foram perfeitas. Que se eu tivesse demorado mais 10 segundos, o desfecho poderia ter sido muito diferente. Muito pior. A dona Beatriz chorou de novo ouvindo isso. O doutor Carlos, que é um homem sério, durão, também ficou com os olhos marejados. Ele me agradeceu. Disse que eu tinha salvado a filha dele. Que ele nunca ia esquecer o que eu fiz. Que estava eternamente grato. Eu não sabia o que dizer. Só tinha feito o que qualquer pessoa deveria saber fazer. Mas entendi naquele momento que não é qualquer pessoa que sabe. E que isso precisava mudar. Voltamos para casa. A dona Marta tinha ficado lá com o Eduardo e tinha feito a gentileza de lavar toda a louça do almoço, guardar a comida, deixar a cozinha limpa. Quando chegamos, ela abraçou a dona Beatriz e pediu desculpas. Disse que tinha sido dura com ela durante o almoço, que não tinha o direito de criticar a forma como ela cuidava da casa e dos filhos. Que depois do susto tinha percebido que a dona Beatriz estava fazendo um trabalho maravilhoso, que era uma mãe dedicada, que a casa era linda, que as crianças eram saudáveis e felizes. Foi um momento bonito. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, a dona Beatriz e o doutor Carlos sentaram comigo na cozinha. Queriam conversar. Queriam entender melhor o que tinha acontecido, como eu tinha aprendido aquilo, o que mais eu sabia sobre primeiros socorros. Conversamos por horas. Eu expliquei tudo o que tinha aprendido no curso. Falei sobre a importância de saber reconhecer uma emergência real. Sobre como agir rápido pode salvar uma vida. Sobre como pequenas precauções no dia a dia podem evitar acidentes. Foi nessa conversa que eu mostrei para eles algo que eu sempre carrego na minha bolsa. Um kit compacto de primeiros socorros. Não é aqueles kits enormes de farmácia que custam R$ 200 e vêm cheios de coisa que você nunca usa. É um kit pequeno, do tamanho de uma nécessaire, que cabe em qualquer bolsa. Dentro dele tem o essencial. Tem band-aid de vários tamanhos. Tem gás estéreo. Tem esparadrapo. Tem uma tesoura pequena. Tem pinça. Tem termômetro digital. Tem sachês de soro fisiológico. Tem luva descartável. Tem aqueles remédios básicos como dipirona em gotas, antialérgico, antitérmico. Tem também um cartãozinho plastificado com os números de emergência e as instruções básicas de primeiros socorros. Pode parecer exagero carregar isso na bolsa, mas já me salvou tantas vezes. Quando a criança cai no parquinho e rala o joelho, eu tenho ali para limpar e cobrir. Quando dá febre de repente, eu tenho o termômetro e o antitérmico. Quando alguma coisa fica presa no olho, eu tenho o soro para lavar. É aquela coisa de estar preparada. A dona Beatriz ficou impressionada. Disse que nunca tinha pensado em ter algo assim. Que geralmente quando acontecia alguma coisa ela saía correndo para a farmácia ou para o pronto-socorro. Mas ter ali, à mão, no momento que precisa, faz toda a diferença. Eu expliquei que esse kit específico que eu uso é vendido pronto, já vem montado com tudo que você precisa, e custa menos de R$ 80. Tem vários modelos diferentes, alguns mais completos, outros mais básicos. O meu é o intermediário. Serve perfeitamente para uma casa com crianças pequenas. Deixei o link na descrição para quem quiser conhecer, porque honestamente é uma das melhores compras que já fiz na vida. Mas o mais importante não é nem ter o kit. É saber usar. É saber quando usar cada item. É saber diferenciar uma situação que você resolve em casa de uma situação que precisa ir correndo para o hospital. E isso só se aprende estudando, fazendo curso, se informando. O Dr. Carlos concordou. Ele é médico, então sabe muito bem a importância de estar preparado. Mas disse uma coisa que me marcou. Ele disse que mesmo sendo médico, quando viu a filha engasgada, ele não estava lá. E se estivesse, ia ser diferente porque ele ia ter o conhecimento técnico. Mas a dona Beatriz, eu, a dona Marta, nenhuma de nós é médica. E ainda assim, uma de nós tinha o conhecimento que salvou a vida da Sofia. E isso não deveria ser exceção. Deveria ser regra. Ele estava certo. Toda mãe, todo pai,
Toda pessoa que cuida de criança deveria saber o básico de primeiros socorros. Não para substituir o médico, mas para agir nos primeiros minutos cruciais até a ajuda profissional chegar. Depois daquela noite, muita coisa mudou naquela casa. A dona Beatriz e o Dr. Carlos fizeram o curso de primeiros socorros que eu recomendei. A dona Marta também fez. Eles compraram o pôster ilustrativo e colaram na parede da cozinha. Compraram o kit de primeiros socorros e deixaram em um lugar de fácil acesso. Compraram também um segundo kit para deixar no carro, porque a maioria dos acidentes com criança acontece dentro de casa, mas muitos também acontecem no carro ou em passeios. Mas a mudança mais importante foi interna. A dona Beatriz parou de se cobrar tanto. Parou de querer ser perfeita. Aceitou que precisava de ajuda. Começou a delegar tarefas. Contratou uma pessoa para vir 3 vezes por semana ajudar com a limpeza pesada da casa. Passou a comprar algumas refeições prontas em vez de cozinhar tudo do zero todos os dias. E sabe o que aconteceu? Ela ficou mais presente com os filhos. Menos estressada. Mais feliz. Ela me disse uma vez, alguns meses depois, que aquele dia do engasgo tinha sido um divisor de águas. Que ela tinha percebido que de nada adiantava ter a casa perfeita, a comida gourmet, as crianças arrumadas, se ela estava tão cansada e estressada que não conseguia nem perceber quando a própria filha estava engasgando na frente dela. Que ela tinha priorizado as coisas erradas. E que quase pagou o preço mais alto por isso. Eu entendi perfeitamente o que ela quis dizer, porque eu vejo isso em tantas casas onde trabalho. Mulheres se matando para dar conta de tudo. Abrindo mão do próprio sono, da própria saúde, do próprio tempo, para manter tudo funcionando. E no final, estão tão exaustas que não conseguem aproveitar nada. Não conseguem brincar com os filhos. Não conseguem ter uma conversa tranquila com o marido. Não conseguem nem sentar para tomar um café em paz. E aí, quando acontece uma emergência, quando realmente precisam estar alertas e presentes, elas não estão. Porque o cérebro exausto não funciona direito. Os reflexos ficam lentos. A capacidade de tomar decisões rápidas fica comprometida. Por isso que eu sempre digo para as patroas que trabalho, invistam em coisas que facilitem a vida de vocês. Não é preguiça. Não é luxo. É necessidade. Aqueles potes organizadores que eu mencionei lá no começo, economizam tempo. Aquele termômetro culinário, dá segurança. Aquele pôster de primeiros socorros, pode salvar uma vida. Aquele kit compacto na bolsa, dá tranquilidade. Nenhum desses itens é caro. Somados, dá menos de R$ 300. Menos do que um jantar em restaurante. Menos do que uma roupa nova. Menos do que 1000 coisas supérfluas que a gente compra por impulso. Mas o valor que eles agregam é imensurável. Porque não é sobre o dinheiro. É sobre tempo. É sobre segurança. É sobre paz de espírito. É sobre estar preparada para proteger quem você ama. E principalmente, nenhum dinheiro do mundo vale mais do que a vida de uma criança. Nenhum dinheiro vale mais do que os minutos preciosos que você ganha sabendo o que fazer numa emergência. Nenhum dinheiro vale mais do que o tempo que você economiza no dia a dia e pode investir brincando com seu filho, conversando com sua família, cuidando de você mesma. A Sofia hoje tem 4 anos. É uma menina saudável, esperta, cheia de vida. Ela não lembra de nada do que aconteceu naquele dia. Mas eu lembro. A dona Beatriz lembra. O doutor Carlos lembra. E todos nós sabemos que se não fosse por 15 segundos de ação rápida, a história poderia ter sido completamente diferente. Eu conto essa história não para me gabar. Conto porque quero que vocês entendam que isso pode acontecer com qualquer um. Na sua casa. Com o seu filho. Com o seu neto. Com a criança que você cuida. E quando acontecer, você vai ter segundos para agir. Não minutos. Não horas. Segundos. E nesses segundos, não vai ter tempo de procurar no Google. Não vai ter tempo de ligar para alguém pedindo ajuda. Não vai ter tempo de entrar em pânico. Você vai ter que saber o que fazer. E fazer certo. Por isso eu peço, do fundo do coração, que vocês se preparem. Façam um curso de primeiros socorros. Mesmo que seja online, mesmo que seja gratuito, mesmo que seja só assistir alguns vídeos no YouTube. Aprendam a manobra de Heimlich. Aprendam reanimação cardiopulmonar. Aprendam o que fazer em caso de convulsão, de queda, de queimadura, de intoxicação. Tenham um kit de primeiros socorros em casa. Não precisa ser completo, não precisa ser caro. Mas tenha. E saiba onde está. E saiba usar.
Organizem a casa de um jeito que facilite a vida de vocês. Usem ferramentas, organizadores, equipamentos que economizem tempo e deem segurança. Porque esse tempo economizado você pode usar para estar presente, para observar, para perceber quando algo está errado, para agir rápido. E principalmente, entendam que pedir ajuda não é fraqueza. Dividir as tarefas não é falha. Usar recursos que facilitem sua vida não é preguiça. É inteligência. É cuidado. É amor próprio. Porque você só consegue cuidar bem dos outros quando está cuidando bem de você mesma. A vida é muito frágil, muito rápida, e pode mudar em 15 segundos. Naquele dia, 15 segundos de conhecimento salvaram uma vida. Mas poderiam muito bem ser 15 segundos de desespero inútil que tirassem uma vida. A diferença entre esses dois cenários é simplesmente estar preparada. E estar preparada não depende de dinheiro. Não depende de classe social. Não depende de ter estudado ou não. Depende só de você escolher se informar. Escolher aprender. Escolher se preparar. Então eu deixo aqui o meu apelo. Se você é mãe, se é pai, se é avó, se é babá, se cuida de criança de qualquer forma, por favor, aprenda primeiros socorros. Tenha um kit básico em casa. Organize sua rotina de forma que você consiga estar presente e atenta. Porque nenhuma casa impecável vale uma criança em perigo. Nenhuma comida gourmet vale um momento de desatenção. Nenhuma aprovação social vale um acidente que poderia ter sido evitado. E se esse vídeo ajudar pelo menos uma pessoa a se preparar melhor, se evitar pelo menos um acidente, se salvar pelo menos uma vida, então eu vou considerar que valeu cada segundo que passei contando essa história. Curtam esse vídeo se ele tocou vocês de alguma forma. Se inscrevam no canal para mais histórias reais e dicas práticas de segurança doméstica. Ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E principalmente, comentem aqui embaixo. Me contem se vocês já passaram por algum susto parecido. Me contem se vocês estão preparados. Me contem o que vocês acham que toda mãe deveria saber. E compartilhem. Compartilhem com outras mães, com outras famílias, com outras pessoas que cuidam de crianças. Porque conhecimento que fica guardado não salva ninguém. Mas conhecimento compartilhado pode salvar vidas. Lembrem-se sempre, nenhum valor em dinheiro, nenhuma conquista material, nenhuma aprovação social vale mais do que a vida das pessoas que vocês amam. E o tempo que vocês economizam cuidando melhor de vocês mesmas é tempo que podem investir protegendo, amando e aproveitando quem realmente importa. Obrigada por assistirem até o final. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, cuidem-se. Cuidem de quem vocês amam. E estejam preparados. Sempre.